Oi, pessoal. Aqui é o Juliano, tudo bom? Eu vou falar hoje sobre os altos e baixos da tradução. O que eu quero dizer com isso? Bem, a profissão de um tradutor freelancer, ela não é só um mar de rosas o tempo todo. É claro que ao longo do ano, tem meses onde a gente tem mais trabalho e mais renda, e outros meses onde a gente tem menos trabalho e menos renda. Então, é uma coisa que realmente fica oscilando para cima e para baixo, ao longo do ano e também ao longo dos anos. Né? Ao longo de toda a sua carreira, você vai ter momentos em que você vai ter mais trabalho ou menos trabalho. Então, você tem que ter em mente que não é apenas uma situação tranquila, na qual você vai viver e vai ter trabalho o tempo todo, toda semana, todo mês, e vai poder ficar tranquilo, como se fosse um emprego onde você tem a renda no final do mês garantida naquele valor que já é esperado. Não, não é bem assim. Então você tem que ter realmente algum tipo de preparo psicológico e até preparo financeiro para conseguir passar pelos momentos onde você tiver poucos trabalhos. Eu mesmo, agora com 10 anos de carreira de tradutor, ainda hoje eu tenho esses momentos de altos e baixos. Claro, nos momentos onde eu tenho muita demanda e muita renda, eu posso guardar um pouco de dinheiro para os meses em que eu posso ter menos trabalho. E isso é uma coisa imprevisível. Tem alguns períodos do ano que a gente pode, se a gente tiver estatísticas, saber que eles terão talvez menos demanda. Por exemplo, períodos de feriados mundiais, como a Páscoa ou o Natal, onde aí os seus clientes ao redor do mundo, realmente, eles podem tirar férias. E você vai ter menos demanda naqueles períodos. Mas também isso pode variar de ano a ano. Não é uma garantia que na Páscoa de um determinado ano você tenha pouco trabalho, e pode ser que na Páscoa do ano seguinte você tenha muito trabalho. Quer dizer, não é uma coisa realmente tão fixa assim. Então, esse trabalho de freelancer, trabalhar pela internet, para clientes do mundo todo, não é exatamente para qualquer pessoa, porque tem pessoas que são desorganizadas, tem pessoas que ficam estressadas ou que ficam até desesperadas, digamos assim, quando tem uma oscilação muito grande. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns gráficos de 2015 até 2018, algumas oscilações que eu tive e o que eu fiz em cada uma delas. Mas antes, eu quero realmente reforçar essa ideia de que o trabalho de freelancer é uma coisa que você tem que correr atrás do trabalho. Você tem que montar uma clientela. Você tem que ter os seus trabalhos ao longo do tempo e gerenciá-los da melhor forma. Então, tenha em mente que na carreira de um tradutor online, freelancer, você vai ter altos e baixos. Você vai ter meses onde você vai ganhar um determinado valor e outros meses onde você vai ganhar a metade do valor, talvez, como aconteceu comigo. E como eu falei, até hoje, 10 anos depois, eu ainda passo por esses momentos e ainda tem vezes que eu fico até na dúvida, caramba, por que está acontecendo isso? Caramba, será que foi a melhor escolha? Mesmo eu tendo um histórico de sucesso, digamos assim, nos últimos anos e na minha carreira de tradutor com muitos clientes, ainda tem momentos em que os clientes desaparecem e tem outros momentos em que eles aparecem todos juntos. Eu vi até um quadrinho ilustrando bem essa situação. Tentei procurar aqui para mostrar para vocês, mas não achei. E o quadrinho dizia o seguinte, que só tem 2 estados na vida de um tradutor freelancer. Aí o primeiro quadrinho mostrava um tradutor, né, desesperado, sem trabalho, atualizando a sua tela do navegador o tempo todo, verificando seus e-mails de minuto em minuto, e nunca tinha nenhum trabalho chegando, nenhum cliente comentando, nenhum cliente entrando em contato, e a pessoa estava desesperada e dizia, que pena, por que eu fui virar tradutor e tal, a pessoa, né, se descabelando, arrancando os cabelos. E no quadrinho seguinte, tinha exatamente o oposto, a pessoa lotada, trabalhando e dizendo, estou com tanto trabalho que eu acho que eu vou morrer.
Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, esses são os únicos dois estados de um tradutor freelancer. Ou nenhum trabalho, ou muito trabalho. E eu até estava assistindo um vídeo recentemente, uma palestra de um tradutor famoso chamado Danilo Nogueira, onde ele fez um comentário em um determinado momento. Ele falou: se você está com muito trabalho, é porque a sua tarifa de tradução está baixa demais. Então, nesses momentos onde a gente está com muito trabalho, é o momento onde a gente pode forçar o incremento da nossa tarifa de tradução para alguns clientes, porque a gente não vai se preocupar em não receber um determinado trabalho, já que a gente está tão lotado. Então, a gente pode, nesses momentos de lotação, a gente pode realmente tentar procurar clientes e cobrar mais deles, quer dizer, arriscar, né? Enquanto que nos momentos onde a gente está com pouquíssimo trabalho, a gente vai querer, talvez, aceitar a tarifa de sempre ou até mesmo diminuir um pouco a tarifa para alguns clientes novos. E isso aí também pode não ser tão legal no longo prazo. Mas vamos lá. Vamos agora ver os altos e baixos aqui do ano de 2015. Eu vou mostrar para vocês um gráfico. Esse gráfico aqui de 2015 está mostrando aí 12 meses e essas aí são as minhas rendas em cada mês. Eu não estou mostrando aqui os valores, mas eu estou mostrando apenas essas barras que representam a renda em cada um desses meses. Então, vocês podem ver aí que começou janeiro com uma determinada renda, fevereiro e março cresceram. Quando foi em abril, deu uma queda brutal para realmente quase a metade do mês anterior. E aí depois, né, maio, junho e julho foi bom. Agosto e setembro também teve uma queda. E no final do ano também foi bom. Então, vocês veem que aí ao longo de 2015, realmente teve alguns altos e baixos. Principalmente, eu gostaria de destacar aqui no mês de abril. Eu me lembro do mês de abril de 2015. Especificamente foi na época da Páscoa, por acaso. E nessa época, nesse período, foi um momento em que eu decidi fazer uma coisa diferente. Como eu estava com pouquíssimo trabalho no mês de abril, vocês veem, metade do mês anterior, metade da renda do mês anterior, então eu decidi me arriscar no Babel Cube, que é aquele site onde a gente pode traduzir livros para autores desconhecidos. No caso, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? E essa história do Babel Cube, ela não deu muito certo no meu caso. Eu traduzi 4 livros com sucesso para umas autoras dos Estados Unidos e do Canadá, mas financeiramente não foi nada bom. Eu não lucrei basicamente quase nada com essa história do Babel Cube, porque é uma coisa bem arriscada, você traduz de graça, se o livro vender você ganha, se não você não ganha. Mas assim, uma coisa que aconteceu comigo em 2015, numa dessas baixas, foi que eu arrisquei outras coisas. Eu fui atrás do Babel Cube para ver se dava certo. Então, esses momentos também de baixa é um momento onde você pode ter a oportunidade de explorar outras coisas. Também acontece isso. Agora vamos para o ano de 2016. Olhem só esse gráfico aqui. Ele está melhor do que 2015, no sentido de que as médias estão maiores do que no ano anterior. Mas mesmo assim, vocês podem ver aí no mês 7 e no mês 8, ou seja, julho e agosto, que teve uma grande queda. Então, foram 2 meses que se destacaram negativamente em relação aos meses do primeiro semestre do ano. Então, nessa época aí, realmente eu estava com pouquíssimo trabalho, né? Não com zero trabalho, mas com pouco trabalho. E eu, mais uma vez, experimentei outra coisa. O que foi que eu fiz em julho e agosto de 2016? Eu criei o canal Viver de Tradução, porque como eu estava com o tempo livre, eu estava bastante ocioso nessa época, então eu experimentei outra coisa. Agora eu vou fazer vídeos no YouTube para dar dicas de tradução. Também porque as pessoas me perguntavam, e eu já tinha muitas perguntas acumuladas, e esse momento de crise, digamos assim, foi uma
época que eu decidi realmente tentar essa coisa nova, fazer um canal no YouTube, que agora já está com quase 2 anos de existência. É o canal Viver de Tradução, que vocês conhecem bem, onde eu dou dicas e dicas. E no curto prazo, isso para mim não fez muita diferença financeiramente, nem profissional, e nem muito pessoal. Mas eu posso garantir para vocês que ao longo dos meses e dos anos, né, agora depois de 2 anos de canal Viver de Tradução, eu já tive oportunidades que surgiram a partir desse canal, que foram clientes que me encontraram, pessoas que eu conheci, eu comecei a interpretar também, quer dizer, trabalhar com outras coisas. Então, realmente, esses momentos de crise, eles causam, né, uma interrupção no seu fluxo e você pode fazer coisas diferentes. E foi isso que eu fiz também em 2016. Eu criei o canal e daí para frente surgiram oportunidades depois imprevisíveis. Eu posso dizer que foram muito boas. Agora vamos para o ano de 2017. Esse gráfico aqui, ele contempla tanto o ano de 2017 quanto os 5 primeiros meses do ano de 2018. Então, vocês podem ver aí que 2017, ele começou sendo um ano muito incomum. Janeiro, eu ganhei um valor. Em fevereiro, eu ganhei a metade desse valor. Em março, foi muito bom também, o dobro de fevereiro. E depois, abril, foi a metade. Quer dizer, vocês veem aí que o salário de uma pessoa é um valor, depois a metade do valor, depois o dobro, depois a metade, e vocês veem que realmente teve uma alta e uma baixa aí contínua, é como se fosse um gráfico de um serrote, né? Um alto e um baixo, seguido do outro, consecutivamente. Então, vocês veem aí que o primeiro semestre de 2017 foi péssimo, né? Vocês podem ver aí, os meses de fevereiro, abril e maio, eles foram meses catastróficos, onde eu estava muito abaixo da minha média de recebimento mensal. E me preocupou bastante, né? Me causou dúvidas, porque você ganhar um valor num mês e no outro ganhar metade, depois ganhar o valor novamente, e depois ganhar outra metade. Quer dizer, isso aí é difícil para uma pessoa se programar dessa forma. É por isso que eu digo que você tem que ter uma certa preparação, até psicológica também, para suportar esses altos e baixos. Depois aí, do mês de junho para frente, regularizou mais. E o que aconteceu em 2017 para mim de diferente? Como eu falei, em 2015, eu experimentei o Babel Cube. Em 2016, eu criei o canal Viver de Tradução. Em 2017, foi um ano em que eu organizei uma conferência poliglota aqui em Fortaleza, o Poliglotar, que eu também tinha organizado no ano anterior, mas foi também um ano em que eu comecei a interpretar mais e mais. No caso, interpretação de conferências. Então, eu dei uma variada nas minhas áreas de atuação. Não apenas traduzindo textos escritos, mas agora também traduzindo textos falados. No caso, a interpretação. Então, a partir de outubro de 2017, eu comecei a interpretar bastante. Conheci uma agência aqui de Fortaleza, também por causa do Poliglotar, que eu entrei em contato com pessoas, e com essa agência que eu convidei para dar uma palestra lá sobre interpretação. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Você tem uma queda na sua produtividade, você experimenta outras coisas que podem dar certo ou não. E nesse caso de 2017, a interpretação deu bastante certo. E eu agora já estou interpretando continuamente, desde outubro de 2017, 1 ou 2 ou 3 eventos por mês. Então, aí, mais uma fonte de renda para mim. E agora, vocês veem que no final de 2017, nesse gráfico, também teve uma queda. E no começo de 2018, começou muito fraco. E agora, em abril e maio, recuperou o ritmo muito forte. Então, realmente, vocês veem por esse gráfico que tem altas e baixas. Tem momentos de muito dinheiro e momentos de pouco dinheiro, ou se não exatamente pouco dinheiro, pelo menos menos dinheiro do que você esperava. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. A tradução não é
só um mar de rosas, não é só facilidade o tempo todo. Também tem momentos em que você vai ter pouco trabalho, pouco dinheiro, comparado ao mês anterior. Você não vai saber como você vai, talvez, conseguir pagar as contas, né? E no meu caso, que tenho duas filhas pequenas que por acaso entraram no colégio agora em 2018, né? 2 mensalidades escolares por mês, né? Realmente fazem a diferença e você tem que ser mais responsável e você tem que se programar melhor. Então é isso aí, essa é a mensagem de hoje. A tradução tem altos e baixos, você tem que estar preparado para os momentos mais difíceis e quando esses momentos difíceis acontecerem, experimentem outras coisas, assim como eu experimentei. No caso, repetindo, eu experimentei o Babel Cube, eu experimentei fazer um canal de YouTube para trocar ideias e realmente teve frutos, e eu experimentei também me tornar intérprete de conferências, que eu também vou fazer alguns vídeos a esse respeito, já fiz alguns, vocês podem dar uma olhada. E é isso aí, um grande abraço, não percam as esperanças, a gente tem que realmente ter essas estatísticas aí, sugiro que vocês façam uma planilha, se alguém quiser um modelo de planilha como a planilha que eu alimento desde 2008, quando eu comecei, pode me pedir que eu envio por e-mail um modelo e você vai poder cadastrar todos os seus trabalhos de tradução. E é isso aí, galera, um grande abraço e se cuidem.